Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai entrar agora numa série de vídeos de direito tributário, fazendo um condensado com elementos essenciais dos tributos que você vai poder descobrir conforme o vídeo menciona no seu título o tributo a que se refere. Vamos começar pelo IPTU, ok? Já vimos lá no vídeo anterior do canal o que é o IPTU, só refrescando aí a nossa memória. O IPTU é uma espécie de tributo cujo fato gerador está associado a um fenômeno socioeconômico e cuja hipótese de incidência não está associada a uma ação do Estado, ok? A gente começa falando de IPTU dizendo que a aplicação, né, o sujeito ativo em regra é o município, é o Estado na figura do município, mas o artigo 147 da Constituição nos diz que poderá também a União aplicar o tributo na incidência de um imóvel que dá causa ao fato gerador está num perímetro em que não se instituiu um determinado município ainda, ok? Lembrando para você que locatário de bens imóveis, ele tem legitimidade para figurar o polo passivo de uma relação jurídico-tributária? Não. Embora o artigo 34 do Código Tributário Nacional nos faça entender que há essa possibilidade, o Superior Tribunal de Justiça sumulou isso lá na 614, dizendo o seguinte: figura polo passivo de discussão jurídico-tributária sempre o proprietário do bem imóvel. Então, se o proprietário loca o imóvel e aquela pessoa fica responsável por pagar um IPTU e não paga, quem vai ser chamado é o proprietário, não é a pessoa que não pagou. Claro, depois eles se acertam juridicamente em outra esfera do direito, mas no direito tributário não é o caso. Então guarda com você que isso está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, dizendo que quem é legítimo no polo passivo do IPTU é sempre o proprietário do bem imóvel, ok? Bom, a gente fala que IPTU é Imposto Predial, Territorial e Urbano, então precisa entender o que é perímetro urbano para poder saber, né, na questão espacial, a incidência do IPTU. A regra é simples, o artigo 32 do CTN pacifica que vai a lei dizer o que é perímetro urbano, desde que a gente tenha na constância de duas melhorias previstas no próprio CTN, naquele espaço, né, a existência dessas duas melhorias para poder falar em perímetro urbano, como por exemplo, saneamento básico, escola, meio-fio, coisa desse tipo. Então, para definir o que é perímetro urbano, vai a lei dizer na constância de pelo menos duas melhorias elencadas lá no artigo 32 do CTN, tá bom? Outro ponto importante da gente falar: pode acontecer de um bem imóvel que está num ambiente urbano não pagar IPTU, mas teoricamente ele teria todos os requisitos de pagar IPTU? Sim, existe essa possibilidade. O que eu estou falando aqui para você é o seguinte: não é a isenção em decorrência da metragem do imóvel, não é isso. O que eu estou aqui falando para você é o seguinte: a questão da destinação econômica do bem é preponderante à questão territorial dele. Em outras palavras, se uma determinada propriedade exerce eminentemente atividade agrícola num ambiente que é perímetro urbano, ela não vai estar sujeita às regras de IPTU, mas estará sujeita às regras do tributo em que aquela atividade econômica vai ser exercida. Exemplo, você tem uma fazenda lá na Avenida Paulista, não vai pagar IPTU, você vai pagar outro tipo de imposto, mas IPTU não. Essa é a regra, tá bom? Existe algum tipo de exceção no tributo IPTU? Sim, nós temos aí uma exceção à anterioridade nonagesimal, quando eu falo de exceções dentro do critério temporal, ok? E um elemento muito importante é a progressividade fiscal do IPTU. Quando a gente fala de IPTU, eu estou dizendo que existe uma base de cálculo, uma alíquota e um sujeito passivo que vai ser cobrado pelo sujeito ativo. Em outras palavras, eu tenho o Estado cobrando o proprietário de um bem imóvel que tem um determinado valor naquele bem imóvel que vai pagar X% como alíquota a título, né, de imposto. Só que tem um detalhe: quanto maior for o valor do bem, maior será a incidência do tributo. Ou seja, se o valor venal do bem ele aufere enriquecimento, ele aumenta a cobrança, perdão, do tributo, vai seguir essa lógica também. O nome que a gente dá para isso? Progressividade fiscal. E se o indivíduo não respeita a função social a que a propriedade deve exercer, isso já está taxado lá na Constituição, que a propriedade deve exercer função social. O que é função social? Um conceito rápido, só para você lembrar. Eu tenho que dar uma utilidade para o imóvel. Eu não posso deixar a coisa lá parada, largada, abandonada, é minha, mas eu não faço nada com ela, nem cuido dela, nem dou uma utilidade. Função social é isso. É a coisa se relacionar positivamente
com os donos, com aqueles que se relacionam com os donos e com a sociedade em que ela está inserida. Isso, trocando muito rapidamente a miúde, é a função social, tá bom? Então, se o indivíduo não respeita a função social que o imóvel deve exercer por força constitucional, isso lá no 5º você já vai encontrar isso, aí a gente fala da progressividade extrafiscal. O município olha para isso e começa a aumentar a cobrança do imposto como forma de motivar o proprietário a dar uma utilidade ao bem imóvel dele, tá bom? É importante lembrar que esses foram alguns tópicos do IPTU, só quero fechar aqui a ideia lembrando que quando a gente fala de IPTU, de pessoa jurídica de direito público que cede para outra pessoa jurídica de direito público a utilização de um determinado imóvel, tem imunidade recíproca, não incide IPTU nesses casos, né? O Estado não vai cobrar do Estado um imposto, mas se essa pessoa jurídica de direito público cede à pessoa jurídica de direito privado para que esta exerça ou explore atividade econômica, aí de fato haverá a incidência do IPTU e isso está pacificado pelo pelo Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então estes foram alguns temas que eu gostaria de falar com vocês sobre o IPTU, conceitos elementares. Eu espero que vocês tenham gostado. Pela sua audiência, muito obrigado e até o próximo vídeo.